Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Esperar a galera achar. Amém. O celular é mais fácil, né? Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que vira no oriente os precedia. Até que, chegando, pousou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Amém. Legal. Para que eu comece a explicar o que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra, eu preciso lembrar do que estava se passando em Jerusalém na época em que Jesus nasceu. O povo judeu já não era um povo dono de si mesmo, ele era um povo sob o domínio de Roma. Quem mandava nas leis, nos estatutos cívicos de Israel era Roma. Era um povo oprimido, era um povo que sofria desigualdade e injustiça, era um povo que queria ter a liberdade de escolher as suas próprias trajetórias, mas não podiam, porque existia um poder mais forte imperando sobre eles e dizendo que eles podiam ou não fazer, salvo algumas questões da lei, da religião judaica, eles não tinham uma total liberdade de ir e vir, a ponto de um cidadão romano obrigar um cidadão judeu a carregar as suas malas por uma milha. Tamanha era a opressão que o povo de Israel sofria de Roma, era como se fosse algo que eles não podiam se soltar. Eles não podiam se reunir com um grande barulho, porque talvez pensassem que fosse uma sedição. Eles tinham as suas liberdades e os seus particulares fiscalizados. Então a gente está falando de um povo oprimido, de um povo amedrontado, de um povo que não era dono das suas próprias ações. Agora, por que eles suportavam isso? Eles não suportavam em paz, hora ou outra, havia uma revolução aqui, uma briga ali, tentando derrubar o império, mas era um povo que sofria tudo porque aguardava um Messias.
Era um povo que aguentava a opressão de Roma porque falava: um dia virá o rei e nos libertará. Um dia se levantará o prometido no Antigo Testamento e vai nos livrar de todas as opressões e vai nos fazer livres novamente na nossa terra. Não é assim com a gente? A gente suporta as dores de agora na esperança de uma manhã melhor. A gente suporta os problemas que a gente passa hoje na expectativa de que o sol vai brilhar. Não foi o que cantamos hoje? Com a alegria virá. A gente serve a um Deus que não dorme e que, embora a noite seja longa, mas de noite, de manhãzinha o sol raia, o sol brilha. E era um povo humilhado, um povo oprimido, um povo que sofria de desigualdade social, um povo onde tinha que pagar impostos altíssimos a Roma. Era um povo explorado. Veja se não parece brasileiro. Veja se não parece. Mas engraçado é que eles sofriam, mas suportavam, Manuel. Porque eles tinham na mente: um dia vai vir quem nos libertará. Um dia chegará aquele que vai pôr fim a isso tudo. E eles tinham motivos para ter essa esperança tão grande, porque eu separei aqui algumas menções de Jesus ou do Messias do Antigo Testamento, e elas eram fantásticas. Você lê no profeta Miqueias, ele era tido como rei. Então o povo falava: um dia o rei virá. Mas não é um rei injusto, como é o sistema romano. Virá um rei justo, que governará com equidade. E aí eles descansavam sabendo que um dia o rei viria. Isaías chama de Salvador. Então esse povo judeu resistia à dor e sofria tudo que sofria, dizendo: um dia quem há de nos salvar virá, e nos salvará de todas as opressões e amarras que nos fazem mal. Ora, eles estavam esperando um rei e um salvador. Eles lembram de Gênesis 3, da promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, virá um rei e um salvador que vencerá o mal. Virá um rei e um salvador que destronará Satanás. Virá um rei e salvador que trará o bem de volta a essa terra assolada por mal e injustiça. Isaías, quando chama de príncipe da paz, ele sofrendo todo tipo de atormentação e tribulação causada por um império que os escravizava, falando: um dia virá aquele que trará a paz. Isaías também diz o purificador do pecado, e eles falavam: um dia virá aquele que redimirá o seu povo do seu mal. Veja se não era motivo para aguentar toda a dor com tranquilidade. Porque eles suportavam as afrontas, eles suportavam as injustiças, eles suportavam e aguentavam a dor na esperança de que um rei justo viria. E esse rei seria um salvador, o salvaria. Não só seria um rei que salvaria, mas que venceria o mal que imperava naquela época, traria a paz e restauraria o reino. Eles suportavam porque Jesus, ou o Messias para eles, era tudo que eles precisavam. E era toda a esperança do povo judaico. Toda a esperança deles se baseava nesse tal Messias que viria. E apacentaria o seu povo, e ensinaria a eles as coisas. E como pastor, cuidaria afastando o lobo, o predador, e cuidando e alimentando o seu povo com pastos verdejantes, águas tranquilas. E veja se esse povo judeu não queria as mesmas coisas que nós queremos, que nós buscamos. Paz. Quem aqui não busca paz?
Quem aqui não busca esperança de dias melhores? Quem aqui não busca sucesso? Ou quem aqui não busca libertação? Ou quem aqui não busca instrução? Quem aqui não busca algo que Jesus pode dar? Então eu posso dizer que para nós, os cristãos, Jesus, do mesmo jeito que era tudo que o Messias era para o judeu, o Jesus é tudo para nós. Esse Jesus é tudo que a gente espera, porque é Ele quem traz paz no momento de dor, é Ele quem traz justiça no momento em que sofremos injustiça, é Ele que nos ensina a suportar o mal, não pagando o mal com o mal, mas sim pagando o mal com o bem, e talvez assim trazendo a paz no ambiente de guerra. Ele é tudo que a gente precisa e espera. E era tudo que esse povo esperava, o tal do Messias. Veja se não era para estarem rejubilosos, alegres e felizes quando recebem a notícia de que o Messias talvez tenha chegado. E é isso que eu quero dizer para a gente. É nesse momento que a gente está, quando tudo que a gente precisa é uma esperança. A gente não tem nada de concreto ainda. A gente só tem a esperança. Mas é suficiente para nós aguentarmos. É suficiente para a gente perseverar. É suficiente para a gente segurar firme e falar: dias melhores virão. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. O texto que nós lemos trata-se de um determinado grupo de magos, ou astrólogos, ou sábios, ou o que quer que a tradução diga, chegando em Jerusalém e procurando aonde está o Messias, viemos adorar. Imagina você chegar para um povo aguardando a solução, aguardando a remissão, a salvação, e dizer: onde está o que vocês estavam esperando? Está bem aqui diante dos teus olhos, me mostrem. Causou um grande, como diz as novelas da Globo, um furdúncio. Em Jerusalém, todo mundo ficou alvoroçado: cadê esse tal de Jesus? Chega em Herodes, fala: Herodes, vemos adorá-lo, o tal rei dos judeus. E Herodes manda chamar os sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, para saber aonde esse Messias teria que nascer. Pois bem, nós lemos dizendo que é em Belém, não é isso? E nós lemos dizer, e nós entendemos aqui que os magos que vieram do Oriente foram adorar a Jesus. Agora, o que me chama a atenção, pastor Guerra, é porque esse tão aguardado Messias, essa esperança para o povo judaico, nasce e não foi nenhum sacerdote, nenhum escriba com eles. Deixa eu explicar melhor. O povo judaico esperava com todas as suas forças e esperança o Messias. E quando o Messias nasce, que tem a possibilidade até então para eles desse Messias nascer, ter vindo, os sacerdotes e os escribas, os mestres da lei, eram os primeiros que tinham que falar: não, aonde está? Vamos junto, eu quero ver, vamos, o nosso rei nasceu. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que foram só os magos. Agora eu fiquei confuso. Ué. Não, mas Herodes mandou secretamente. Se eu estou esperando ele, Herodes pode mandar secretamente. Quando chega lá, eu já cheguei antes. Por que esses sacerdotes e escribas não tiveram interesse em ir ver se Jesus tinha nascido conforme a profecia? Ora, bolas, vejam só. Me fez pensar durante um bom tempo isso. Me fez trazer algumas coisas aqui e me trouxe um pouco de tristeza, das quais às vezes eu me encaixo. E talvez você vai se encaixar nessa manhã aqui.
Mas não é bom, não é ruim, quer dizer, é bom. Talvez é o Espírito Santo nos chamando a atenção para uma adoração mais verdadeira. Eu vejo aqui, para começar, 3 motivações diferentes. Você vai ver aqui no versículo 4 que Herodes, eu não vou falar de Herodes porque é óbvio, Herodes ficou com medo do reino. Herodes não conta. Mas eu vejo aqui coisas ligadas a nós. No versículo 4 diz que ele chamou os principais sacerdotes. O porquê será que esses sacerdotes não foram até lá? Esses sacerdotes, desde que nasceram, sabiam que iam ser sacerdotes pela linhagem das famílias, e eles aprenderam, eles ensinavam a respeito do Messias, eles faziam até onde foi permitido, e depois, quando foi reinaugurado e restaurado, eles faziam sacrifícios que simbolizavam a obra redentora desse Messias que viria. Eles passaram a vida inteira com exemplos e ações que remetiam ao Messias. Logo, a vida inteira que eles conheciam, que eles faziam, praticavam, era relacionada ao Messias. E eles não foram ver. Irmão, que coisa. A questão é que os sacerdotes não foram ver esse tal Messias que nasceu, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que o Messias iria contra todo esse sistema podre de religiosidade, poder e ganância que eles haviam criado em Israel. Eles não foram ver o Messias porque eles falavam, eu acho que se ele vier aqui no templo, ele joga tudo fora, quebra as mesas, expulsa os cambistas. Eles não foram porque sabiam o que estava fazendo, sabiam que o Messias mudaria tudo, iria contra todo o sistema podre e corrupto que eles construíram em nome de Deus. E não parece que eu estou lendo uma carta dos dias de hoje? Não parece? Que eu liguei a televisão num canal aí. E é por isso que a maioria dos sacerdotes hoje em dia não querem ter nada com Jesus. Mas pastor, no púlpito deles está escrito Jesus. Usam a Bíblia que fala de Jesus. Oram e com uma palavrinha mágica, como se fosse abracadabra ou assim, salabim, no final da oração fala em nome de Jesus. Mas de Jesus não tem nada. Porque sabe que se colocar Jesus e o Evangelho no meio da sua congregação, toda a podridão e corrupção que ele criou e se alimenta para enriquecer, e explorar e mandar nas ovelhas cai por terra. Parece que Mateus escreveu para os dias de hoje. Vai saber se ele não fez uma Copa e falou para o Brasil em 2019. Porque não é porque a placa está escrito Igreja Evangélica que tem Jesus. É verdade. A gente tem visto e tem assolado, e nós pastores levamos a fama por causa de sacerdotes gananciosos que criaram seus impérios na mentira em nome de Deus, fazendo feitiçaria em nome de Jesus em cima do altar, com misticismos, com ganância, com roubo, com perversidade, mas não querem conhecer a Jesus, porque sabem que na hora que Jesus entrar, a palhaçada acaba. Mas tem outros aqui, os escribas, ou mestre da lei. Ninguém sabia mais de Bíblia, da Torá, do que esses caras. Sabia de cor e salteado onde estava, em que papiro estava, em que pergaminho, como estava escrito. Sabiam tudo. Ensinavam, e grande parte, se não a maioria, dos ensinos deles eram contar como Deus tirou
do Egito e trazer esperança do povo que um dia esse mesmo Deus enviará um libertador. Então eles passavam a vida inteira ou falando do que Deus fez ou do que faria. E o que faria era o tal do Messias. Aprenderam desde criança a lei, quem era o Messias, o que o Messias vai fazer, sobre o Messias. Quando começam o seu ministério é ensinando sobre o Messias, é pesquisando sobre o Messias, é falando sobre o Messias, e agora o Messias nasce e eles não vão ver. Por que será? O porquê será? Eu tenho a minha opinião. Conhecer a Bíblia, decorar a Bíblia, conhecer a letra, decorar versículo, riscar a Bíblia, encapar a Bíblia, carregar embaixo do braço a Bíblia. E não se relacionar, não significa se relacionar com Jesus. Ler sobre Jesus não significa se relacionar com Ele. Entender a obra dele pela letra não significa aproveitar os benefícios da obra que foi feita. Descobrir cada promessa que ele fez não significa estar debaixo dela. Porque uma coisa é conhecer a letra e outra coisa é se relacionar com o Messias. Uma coisa é saber de cor e salteado. Uma coisa é recitar versículos de cor. Outra coisa é ter relacionamento com Ele. Bem diferente. Eu, durante muito tempo, fui esse. Muito tempo. Queria saber o que estava escrito. O porquê estava escrito. Quem escreveu. Quando escreveu. Em que papiro foi achado. E eu não conhecia Jesus. Embora Ele respondesse as minhas orações, eu vejo como Ele respondendo as minhas orações para mostrar: eu estou aqui, você não vem até mim. Você lê tudo que tem a meu respeito, mas não fala comigo. Você conhece tudo o que escreveram de mim, mas não ouve o que eu quero falar com você. Talvez a gente tenha mais alguém aqui assim, hoje, nessa manhã, que acha que a letra é tudo. Ainda não entendeu que a palavra de Deus é Jesus. A palavra é Jesus. E nós temos aqui palavra sobre a palavra. Mas a palavra, a fonte de sabedoria, a fonte de inspiração, a busca é Jesus. Aprendi de mim que sou osso. Aprendi de mim. E quantas pessoas a gente chama de mestres? Sendo que ele falou: filho, eu sou mestre. Aprendam de mim. Pois bem, mas há uma terceira atitude aí, que é a dos magos, que vieram provavelmente da Babilônia. Andaram quantos meses? Uns 2? Você já foi até Tatuapé a pé? Não foi, né? Garanto. E você só iria se fosse algo muito importante para se fazer. Embaixo do sol, é verdade. Não é um solzinho desse, é um sol bichão. Né? Eles andaram meses no sol. No frio de noite. Se exporam a perigos do deserto, a animais ferozes, a ladrões, salteadores, risco de morte, risco de doença porque tomam água. E foram atrás de um Deus ao que eles não conheciam. E andaram 2 meses
enquanto os religiosos não tiveram capacidade de sair de Jerusalém para Belém. Agora, quem eram esses magos? Difícil falar. E que estrela era essa que os guiou? Mais difícil ainda. Eu já ouvi, já li um monte de teoria. Eu vou compartilhar com vocês. A primeira é que Adão encontrou num jeito, vai vendo, encontrou num jeito, na época de Adão, a tradição era passada oralmente, de falar sobre a criação e das coisas de Deus, de maneira que ele passava de maneira oral, falando, e quando o povo é levado da Babilônia, isso foi transferido para colunas encravadas na parede, a história, tal, e por isso eles leram e foram. Outros dizem que foi uma interpretação de Daniel, que por influência de Daniel, os seus estudos, os magos da Babilônia tiveram acesso. Eu não sei, velho. Às vezes eu não sei como é que minha conta do cartão de crédito chega tão alta sem eu ter usado. Eu vou saber como é que isso. Não sei, eu estou sendo sincero. Isso Guerra sabe, depois ele fala para nós. Agora, quem eram esses magos? A gente tem um pouco mais de pista. Porque algumas traduções vão dizer que eles eram magos, como nós lemos. Outras, a NVT, homens que estudavam as estrelas. Quase todas as traduções em inglês está os sábios, e a gente tem algumas como sábios. Então a gente junta tudo e eram sábios magos que estudavam as estrelas. Pronto. Era um tipo de astrólogo, vamos dizer. Astrônomo. Estudavam as estrelas. Por certo, não eram 100% só estrelas, porque deviam ter algum misticismo embutido, porque era da cultura, práticas pagãs. Alguns comentaristas dizem que eram sacerdotes pagãos, outros... Eu sei que eram magos. Está escrito aqui magos, sabe? Eram homens que não conheciam a Deus. Eram pessoas que não tinham o Deus de Israel como Deus. Eram pessoas que tinham, de algum jeito, seja na coluna de Adão, ou no escrito de Daniel, ou seja, lá que raio foi, conseguiram entender que era a hora do Messias, dos judeus, vir ao mundo. Não importa quem eles eram, como faziam, se eram magos, feiticeiros, se eram estudo da estrela, como descobriram. O que me importa é que era um povo que não conhecia Deus e que arriscou a sua vida para conhecer a verdade. Enquanto os religiosos não se esforçaram uma vírgula para ver se aquilo que eles esperavam, que era a esperança da vida deles, tinha chegado. E no fundo, eu acho que Mateus, quando escreve isso, ele quer dar uma chocada. Porque ele já tinha escrito na genealogia de Jesus. Raramente entra mulher na genealogia de Jesus. Mas Mateus, ao escrever para os judeus, coloca uma prostituta e uma estrangeira na linhagem, talvez para causar algum choque. Agora ele está dizendo, olha, os magos vieram. Nem vocês foram até lá, mas veio um povo que não era povo e quis ser povo de Deus. Então, para resumir, a gente pode dividir essa história em dois tipos de pessoas. O primeiro, que não querem se relacionar com Jesus. Não querem. Porque no fim isso vai gerar mudança e transformação. Tanto o sacerdote como os escribas, e talvez alguns de nós aqui, não querem ter um relacionamento profundo com Cristo. Porque sabem que isso vai gerar mudança e transformação. Sabe que nem todas as práticas que temos vai condizer com a verdade e a vontade dele, e alguns amando mais a si mesmo e as suas práticas não se relacionam com ele, para que não mudem e não sejam mudados. Mas tem um outro tipo, os que buscam, os
que se relacionam, independente do custo que isso tenha, independente da dor da transformação, independente do quanto isso mexa nos alicerces da vida, daquilo que criamos, daquilo que éramos, que não interessa se tem que andar 2 meses no meio de perigo para saber a verdade, entende que a verdade libertará. E a gente está nesses 2 tipos de pessoa aqui, talvez. Talvez a igreja se tornou um mecanismo. Você vem de maneira mecânica. Eu venho porque o César canta bem, Guerra traz uma palavra, depois eu volto para o meu normal. Mas talvez você venha aqui porque tudo que você tem é a esperança nesse tal Jesus. Talvez você veio aqui por causa que tudo que você precisa está nele. E que você, independente do quanto isso pode te custar, se for família, relação, amizade, coisas do emprego, você está disposto a abraçar e se relacionar com esse Jesus, independente do quanto isso te custe. Independente de se sua comissão no final do mês vai diminuir, porque a partir de agora todos os serviços terão nota. Independente se a sua família ou seus amigos te virarão as costas, mas você está disposto a se relacionar e ceder e ele ser seu, independente do que isso te custe ou cause. E se a gente escolher isso, sabe com quem a gente vai estar se comparando? Aos magos. Porque lendo isso eu aprendo que é melhor ser comparado com esses magos de fora do que com os religiosos de dentro. E eu quero crer que aqui está um povo cheio de magos e sábios aqui. Não vai sair comprando telescópio para olhar a estrela, que não é isso que eu estou dizendo. Mas é melhor, nesse caso, ser comparado com esse povo do que com os outros. E eu espero que estejamos aqui num povo que, independente do quanto custe, queira se relacionar com Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma manhã na tua presença e pela tua palavra.